Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de janeiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Estados Unidos da América pressiona círculo íntimo de Putin. Parece que o pessoal do Trump, de fato, agora está levando mais a sério o fim da guerra. Já que o ditador não quer terminar com a guerra, ele está pressionando os mais íntimos dele, que eventualmente poderão ter uma influência sobre ele. Não acredito. Bom, mas antes de ir nesse comentário, essa é uma matéria muito interessante. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva-se, aqui você verá sempre a verdade. Aqui fake news não existem, não são permitidas. Quero também convidar a todos a darem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Muito obrigado. Pela primeira vez, o círculo íntimo de Putin ele está sendo instigado pelos Estados Unidos da América para exercer uma pressão sem precedentes sobre o ditador. Não sei no que vai dar. Mas esse círculo íntimo que não fica só no Kremlin, né? O chefe da KGB é um cara íntimo dele, o ministro da Defesa, que fica no Ministério da Defesa, é íntimo dele. Seja, tem uma série de pessoas que fazem parte desse círculo íntimo, que falam com ele a hora que eles quiserem e têm uma certa liberdade, até certo ponto, não sei, de falar com ele sobre qualquer assunto. Então, esse pessoal está sendo pressionado. E face a alguns fatos que estão sendo usados para isso, até para convencê-los. E eles já estavam mais ou menos convencidos e tinham ideia que eu vou citar, e vocês talvez tenham conhecimento desses fatos também, que aconteceram no mundo, que ajudam os Estados Unidos a pressionar essas pessoas e eles a pressionar Putin. Eu já estou dizendo disso no início, não acredito que essa pressão vá dar resultados. O Putin está obcecado com essa guerra na Ucrânia. Ele só pensa na guerra, ele acorda pensando na guerra, almoça, toma café, almoça, janta, vai dormir, sonha com a guerra, ele só vê guerra, né? E é isso que ele vê na cabeça dele. A Rússia, para ele, não se preocupa, tanto a economia chegou no ponto que chegou, porque ele aparentemente não tem nenhuma preocupação com isso. E o ano de 2025 não tem trazido ao ditador russo nenhum sucesso em particular na guerra. E a situação dificilmente vai melhorar para ele no futuro. Não são minhas palavras, mas são palavras escritas no The Wall Street Journal. É um jornal cuja principal enfoque é a economia. Ele principalmente assuntos econômicos dos Estados Unidos e do mundo. É um dos jornais que mais entende de economia no mundo, mas ele faz essa parte também porque as guerras têm influência na economia. Então ele fez uma matéria sobre a guerra e ele falou sobre isso. O Putin, para ele, quem lê a matéria vai ver que nada, né? Não vai conseguir nada. E a situação só vai piorar. E no ano passado, as tropas russas, o próprio jornal fala isso eu já tinha falado, mas é bom repetir, capturaram menos de 1% do território ucraniano. Neste ritmo, a Rússia levará mais de um ano para chegar à fronteira de Donetsk e estabelecer controle sobre o território de Putin, que exige da Ucrânia como condição prévia da paz. Agora eu quero comentar aqui, segundo outros especialistas que calcularam exatamente toda a progressão, porque eles calcularam só, na realidade, aqui diz no jornal que eles capturaram menos de 1%, na realidade ele capturou 0,9% de território novo na Ucrânia. E alguns ele já tinha e perdeu, e alguma coisa ele recuperou. Então ele não avançou muito. Todo mundo diz que ele tem 20%, ele tem um pouco menos de 20%. A realidade é essa. E vai demorar, segundo outros cálculos, que vai demorar de 4 a 5 anos para pegar toda a Donetsk. E eu não duvido disso. Então ele falou que é mais de um ano, né, desse jornal. E o que o jornal compara também é com a captura do Nicolás Maduro, ditador venezuelano, e da esposa dele, e mostra uma fragilidade militar da Rússia. Olha, a captura do ditador mostrou uma fragilidade da Rússia. Ele é muito aliado, né? E isso aqui um político russo, um cientista chamado Abbas Galiamov, agora citando já uma outra fonte, né? Ele disse: o brilhante sucesso dos americanos, usando a Venezuela como exemplo para demonstrar como realmente é uma operação militar especial, desmoraliza ainda mais os russos, tanto o cidadão comum quanto a elite.
O fato de Maduro ser um aliado crucial do Kremlin agravou a situação. Outro incidente desagradável para Putin foi a apreensão pelos Estados Unidos da América de um petroleiro escoltado pela Marinha Russa. Então, segundo informações, de fato, o submarino e um destroyer tinham chegado para proteger o petroleiro. Os americanos não deram bola nem para o destroyer, que não atirou nos americanos, e nem para o submarino, eles fugiram. Né? Eles fugiram e não deram bola, e os americanos entraram e pegaram o petroleiro. Embora que agora parece que vão liberar o petroleiro, porque acho que já tiraram o petróleo, deixaram lá nos Estados Unidos da América. Além disso, todos aqueles que antes apoiavam lealmente a guerra de Putin têm motivos para estarem insatisfeitos. Agora, novamente, o Wall Street Journal diz isso. O gasto militar total da Rússia em 2025 é estimado em 15,5 trilhões de rublos, que é uma dinheirama mesmo em dinheiro russo. Em termos nominais, cinco vezes mais do que em 2021. Isso não inclui despesas com a manutenção dos territórios ucranianos que eles abandonaram, não estão fazendo uma manutenção decente, nem humana, nem ética e nem moral. Né? Meu comentário é esse. Né? E isso não está no jornal. Mas voltando agora aqui. E nem pagamento, não inclui nem o pagamento a soldados e às suas famílias, pensões. Enquanto isso, em novembro de 2025, as receitas de petróleo e gás, a partir desta data, caíram 34% em comparação com o ano anterior. Isso é uma paulada, né? Para quem dependia desse dinheiro para financiar a guerra. Para cobrir o déficit orçamentário, recorde de 2025, e financiar operações militares, a alíquota do imposto sobre valor agregado sobre bens e serviços na Rússia aumentou 20% para 22% em 1º de janeiro. Tudo está elevando o custo de vida para os russos comuns, que buscam cada vez mais o fim do conflito na Ucrânia, o que eles sonham pelo menos. Uma pesquisa do Centro Levada mostra que a opinião pública na Rússia sobre a guerra mudou significativamente. Em dezembro de 2024, 37% acreditavam que a guerra deveria continuar, enquanto 57,4%, você veja a data, dezembro de 2024, queriam negociações de paz. Um ano depois, apenas 25%, já em 2025, na mesma data, dezembro, né, estão a favor da continuidade do conflito, enquanto 67% querem que pare a guerra através de negociações de paz. As altas taxas de juros destinadas a combater a inflação, induzidos pela guerra, suprimiram o investimento. Outro fator frustrante para a elite de Putin é a impossibilidade de acessar seus bilhões em ativos privados bloqueados em bancos europeus. E embora Putin seja capaz de suprimir o descontentamento dos russos comuns por meio de poderosas medidas repressivas do Estado, ele não pode continuar esse conflito sem o apoio de seu círculo íntimo no Kremlin, né? Porque a guerra não é só ele tem que ter apoio, ele tem que estar respaldado. Esse apoio ele pode ser minado. E os Estados Unidos da América, que forneceram armas à Ucrânia do que ela precisa, pelo menos no governo anterior ao atual, para combater drones e mísseis russos. Portanto, eles estão cansados da guerra e oligarcas próximos ao Putin podem muito bem pressionar Putin a se sentar à mesa de negociações com um plano de paz que a Ucrânia possa aceitar. Trump afirmou anteriormente que tanto Putin quanto Zelensky agora desejam chegar a um acordo de paz, mas não é verdade o que se diz respeito ao Putin. No entanto, ele tem se recusado a fornecer qualquer prazo agora para um possível fim da guerra, afastando-se de sua prática anterior, em que o presidente americano anunciava publicamente prazos para alcançar a paz e nenhum deles aconteceu. Então os Estados Unidos agora inverteram um pouco a estratégia, não estão assim fazendo de conta que são mais amiguinhos do ditador da Rússia, estão pressionando o seu grupo a pressionar o ditador para que ele encerre essa guerra e que faça concessões, porque se não fizer concessões, se ele quiser ficar com tudo, não vai haver paz porque a Ucrânia não aceitou, porque a guerra poderia ter terminado se as propostas do Putin veiculadas pelo presidente americano Donald Trump, a Ucrânia aceitasse, mas a Ucrânia não quer e não aceita ser violentada. Então, ela não aceitou e agora, então, o que está sendo feito é pressão em cima do círculo íntimo dele. Não sei se isso vai dar certo, acho meio complicado porque o comportamento do ditador
da Rússia é um ditamento imperialista, inclusive em relação àqueles que ele comanda, os seus amigos de antiga data, inclusive, mesmo que ele tenha respeito por eles ou alguns deles, o comportamento dele é de um tsar, é de um imperador. Ele manda e quem está ali tem que obedecer. Então, não existe muitas dúvidas quanto a isso. Acho que ele só vai parar essa guerra se ele sair do poder. É a única razão que isso pode acontecer. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Não esqueçam, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.